Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Que desafios e oportunidades para a transição energética? É o tema deste Academicamente de hoje. Para este tema convidamos Fernando Ribeiro Martins, é coordenador da pós-graduação em Transição Energética Horizonte 2030. Viva, Fernando, bem-vindo a este podcast. Muito obrigado. Quando falamos de transição energética, vamos aqui tentar perceber então quais são estes tais desafios e oportunidades, mas vamos por partes. Uma das expressões que mais se ouve quando se fala destes temas é muito a eficiência energética. O que é isto de eficiência energética? Começamos então com a chave de ouro, não é? O que é a eficiência energética? Realmente é provavelmente o principal pilar onde deve ser assente uma transição energética, seja do consumo de uma casa até ao consumo, à matriz energética de um país ou da União Europeia, por exemplo. Portanto, estamos a falar sempre de primeiro cortarmos os consumos desnecessários, não perdendo com isso qualidade, pelo contrário, até podemos realmente existir uma qualidade de serviço melhor, mas consumindo menos energia. Portanto, fazer exemplo, o mesmo ou melhor, mas quando consumindo trocamos as velhas lâmpadas incandescentes agora por lâmpadas de LED, ganhamos eficiência energética. Exatamente. Fazem a mesma função e gastam menos energia, não é? É exatamente isso. Aliás, eu até costumo comparar um pouco com o dia-a-dia no nosso trabalho. Nós queremos sempre ser mais eficientes, nem que não seja para no final do dia conseguirmos sair mais cedo ou pelo menos não estarmos a trabalhar em casa ou a pensar nisso. E, portanto, o consumo de energia é exatamente a mesma coisa. Portanto, se nós formos mais eficientes a fazer o mesmo, mas consumindo menos, naturalmente depois vamos ter impactos completamente diferentes no resto dos pilares para a transição energética. E falo em particular, por exemplo, no investimento que é necessário depois para a descarbonização dos vetores. Por exemplo, quando estamos a falar de energias renováveis, naturalmente não vamos necessitar de fazer o mesmo tipo de investimento porque precisamos de consumir menos, não é? Portanto, precisamos de gerar menos energia. Vamos então agarrar aqui na descarbonização, o vetor-chave do Horizonte 2030, portanto, tornarmos a nossa produção de energia com menor gasto de carbono. Aqui em Portugal já desligámos as centrais a carvão, as centrais elétricas a carvão. A guerra na Rússia trouxe-nos algumas surpresas, trocámos o gás por outras energias. Quando falamos em descarbonização e olhando a um horizonte de 2030, como é que nós estamos neste caminho? Pronto, realmente nós nos últimos anos temos tido 3 guerras, diria eu. Portanto, temos realmente a invasão da Rússia na Ucrânia, temos no Médio Oriente, portanto, o problema em Israel, quer num caso, quer noutro, já detectámos que realmente existe aqui uma dificuldade em fazer-nos dependentes, quer do gás natural, quer dos produtos petrolíferos, porque são zonas-chave no mundo, portanto, não é apenas para Portugal. E, portanto, já temos a certeza que esses 2 vetores, para além da terceira guerra ambiental, não é? Já percebemos que não são vetores confiáveis. Portanto, não são vetores energéticos que possamos estar com a garantia que o preço será mantido, portanto, ao longo do tempo, não irá haver picos, a própria escassez do seu fornecimento pode a qualquer momento acontecer e, portanto, se não fosse só por este motivo, ainda acresce realmente os impactos ambientais que tardam realmente a inverter a curva. E, portanto, julgo eu que está aqui o cenário perfeito para realmente todos os decisores políticos se organizarem e conseguirem realmente canalizar os esforços para uma transição energética descarbonizada da economia e em particular, naturalmente, do setor energético. Portanto, estamos sempre a falar de uma descarbonização que, como há bocado estava a dizer, terá que passar necessariamente pelo apoio, portanto, pela implementação da eficiência energética e depois sim conseguirmos então a descarbonização, trocar os combustíveis fósseis por combustíveis mais limpos. Renováveis, exatamente. Por renováveis. Aqui em Portugal tem-se investido nas eólicas, na solar. É mesmo possível fazer grandes investimentos na solar, tendo em conta o tipo de produtos, de terras raras, de produtos de mineração que todos aqueles painéis acabam por levar?
Pronto, exatamente. Isso aí, lá está, e voltando outra vez à eficiência energética, lá está. Se nós conseguirmos, na realidade, só criarmos as centrais fotovoltaicas necessárias para aquilo que realmente será o produto final da nossa atividade, eu acredito que aí a gestão será muito mais condicionada e, portanto, não haverá este problema que pode causar em qualquer país europeu principalmente, que é agora desviamos a dependência do vetor energético, gás e petróleo para, ao fim e ao cabo, a matéria-prima de produção deste tipo de equipamentos. Deste tipo de painéis, sim. E sem dúvida nenhuma que isso também pode ser uma realidade e, inclusive, depois a vida útil, inclusive, todo o ciclo painel, de vida sim. do painel, exatamente. Um dos vários, portanto, tecnologias que podemos realmente apostar, o solar fotovoltaico. Existem outros, naturalmente, com outros problemas, com outras limitações, mas, quer dizer, o ser humano não pode passar aqui por este planeta sem a sua pegada. Isso não podemos cair no erro de achar que realmente... Vai ser tudo absolutamente... Exatamente. Portanto, vai haver sempre aqui uma necessidade de uma economia circular, depois de reciclar esse tipo de equipamentos, de tentar a tecnologia, tem sempre a sua evolução, apesar de ser o calcanhar daqueles da ciência, realmente as baterias, por exemplo. Sim, quando falamos dos automóveis elétricos, exatamente. Acabam poluir menos de um lado, mas depois temos de pagar a conta no fim de vida das baterias. Sem dúvida. Mas na realidade isto, portanto, tem que ser tudo, ao fim e ao cabo, consertado de forma a que as coisas possam funcionar de forma harmonizada. E daí, ao fim e ao cabo, esta pós-graduação lança exatamente esse desafio. Por um lado, nós não podemos ver só ao fim e ao cabo, o top-down, de cima para baixo, portanto, o Governo ou a Comissão Europeia exige que se atinja estas metas, mas temos que ver... E depois os exatamente, temos que ver também de baixo para cima, isto é, os municípios, as cidades, os consumidores finais, esses sim é que vão conseguir implementar realmente esta transição energética. Por muito que custe, por muito que seja difícil compreender, naturalmente que temos as metas, estão definidas, temos orientação, mas terão que ser as cidades onde há o consumo, onde estão as pessoas. Aí sim o poder local terá sempre uma palavra-chave a dizer e terá que partir deles. Fernando, deixou-me já curioso aqui para ver o papel dos governos, também o papel das cidades, futuras cidades mais limpas, mais agradáveis. Já vamos deixar aqui um espaço para isso, mas tocou aqui em dois aspectos que me parecem interessantes antes de irmos para estes dois caminhos, que são os seguintes. Nós não podemos então pensar só nesta transição energética sem pensar naquilo com que começamos, a eficiência, não é? Porque se não melhorarmos a eficiência, vamos gastar muita energia e talvez aquele mix de que falava não seja suficiente, mas também deixou aqui a porta aberta do tal mix de energia, não pensarmos apenas há aqui um tipo de energia que vai salvar o dia. Claro. Isto não vai existir. Não, e muito sinceramente acho que quem pensar o contrário também poderá estar a cometer já um erro. É uma visão muito simplista. Exatamente, pronto, fala-se muito nesta transição energética assente na eletrificação, e será, seguramente. Aliás, por exemplo, dou o exemplo algo simples como na cozinha em nossa casa. Cozinhar a gás é algo extremamente ineficiente, para além de questões de saúde. Portanto, nós estamos a queimar gás em casa, em cima da nossa comida, e portanto, estamos a comer depois aquelas partículas todas da combustão do próprio gás. Há estudos... É mais eficiente o tipo de placa elétrica, vitrocerâmica, indução e tal. Ou as placas de indução, ao fim e ao cabo, o que fazem, quando colocam 1 litro de água a aquecer, não se queima, por exemplo, na panela. A gás, como a chama de gás é muito superior e estamos a atingir temperaturas muito mais altas do que aquelas que nós precisamos, estamos a gastar muito mais energia, a verdade é esta. E, portanto, uma coisa tão simples como esta, é possível perceber que a eletrificação no setor dos edifícios faz todo o sentido. No entanto, se formos pensar na indústria, onde precisamos realmente, em algum tipo de indústria, precisamos realmente atingir temperaturas muito mais elevadas, o caminho não será o mesmo. Aí temos outros vetores. Não vamos derreter vidro com eletricidade. Será difícil. Existe também tecnologia, mas hoje fala-se muito no hidrogênio, por exemplo, bioenergia, a mobilidade elétrica ainda é algo que é preciso perceber, se realmente dentro das cidades de eletricidade os veículos elétricos faz sentido, mas de percurso de longo curso já hoje à data já não é, ou ainda não é essa a solução. Portanto, eu acho que aqui realmente os governos os países terão que realmente deixar a competição saudável entre estes vetores emergentes
sejam pelo combustível sintético, seja por bioenergia, seja por eletricidade, que realmente compitam, haja uma competição saudável entre eles e que realmente cada um irá ganhar o seu espaço e cada um irá conseguir a sua afirmação. Porque caso contrário, iremos estar sempre aqui a criar uma barreira ao progresso, inclusive. Já tocou aqui 2 vezes, disse que isto é um trabalho de todos, não é? Elencou até vários setores da sociedade, de cima para baixo e de baixo para cima, certo. Mas já tocou aqui 2 vezes nos governos. As políticas públicas são fundamentais para esta transição energética? Sem dúvida. Alguém tem que definir, portanto, os objetivos e o caminho a percorrer. Não faz sentido andarmos a remar para um lado e outros para o outro. Portanto, tem que haver aqui uma orientação política que terá que vir de cima para baixo e até, inclusive, pela experiência profissional que tenho tido, diz-me exatamente isso. Portanto, desde a Comissão Europeia, passando depois para os Estados-membros, onde estive envolvido, por exemplo, na discussão da diretiva e da sua implementação para a eficiência energética, o pacote de clima e energia, portanto, também é algo que realmente é necessário definir conjunto. Mas depois a sua implementação terá que vir de baixo para cima. Isso porque eu não tenho dúvida. Nós temos incentivos a habitações mais eficientes, não é? Podemos hoje em dia pedir uma verificação e medir a eficiência energética de uma habitação. Há muitos anos tínhamos apoios diretos à compra de painéis solares, eles começaram a aparecer em Portugal. Também temos ajudas nos veículos elétricos, não é? No próprio carregamento destes veículos. De tudo isto estamos a falar de políticas públicas que aos poucos já foram implementadas em Portugal. Exatamente, mas eu tinha aqui um desafio diferente e aqui a pós-graduação até poderá ajudar exatamente os alunos a estudar e realmente a investigar sobre este tema, que é... será que essas medidas são necessárias ao longo do país e até temos uma escala boa para isso, mas serão necessárias exatamente na mesma altura, no interior, no norte do país, no sul do país? Não há necessidades diferentes e realmente é isto que aqui pretendemos discutir, é isso que pretendemos que os alunos depois no final tenham esse conhecimento. Então não podemos olhar para os territórios como um todo, há particularidades que vão... propiciar desafios diferentes e soluções diferentes. Sem dúvida. É isso que tenho aprendido, é isso mesmo nos outros Estados-membros tenho-me apercebido. Existem estes planos nacional de energia e clima, portanto a nível nacional, mas também existem os planos, portanto a nível municipal. E esses planos, sim, têm naturezas completamente diferentes dependendo do território. Município para município. Exatamente, depende do território e eles é que o conhecem. Já andou por aí, vou usar uma palavra feia, já andou por aí a palpar os municípios portugueses, como é que... Sim. Há diferenças muito grandes no empenho de cada município, na percepção que os próprios municípios têm? Muito grande. E há aqui uma lacuna que nos levou realmente a criar esta pós-graduação, que nos municípios, como grande maioria também, infelizmente, das entidades públicas, existe aqui uma necessidade de qualificar algumas pessoas, alguns funcionários, para sensibilizá-los, acima de tudo, para esta noção do energia e clima. O que eu quero dizer com isto? Existem barreiras tecnológicas, por exemplo, mas também existem barreiras a nível da contratação pública quando se pensa na implementação de uma medida que seja de eficiência energética. E, portanto, alguém que, por exemplo, que seja jurista e que esteja a implementar um concurso público para a aquisição de um equipamento ou de uma medida comportamental que seja para fomentar dentro do município... Precisa ter noções técnicas, exatamente, precisa. Portanto, necessita desse know-how para que realmente não faça ao fim e ao cabo, um procedimento completamente ao lado daquilo que realmente... Exatamente, daquilo que seja necessário. E daí realmente... Também é preciso aconselhamento nos municípios? Sim. Infelizmente o que eu tenho sentido de muitos dos municípios, porque realmente temos municípios com dimensão, como Lisboa, Porto, mas temos outros municípios que realmente, e utilizando aqui um chavão, do one-man show. É o fulano que sabe de energia, de clima, de contratação pública e, se for preciso, ainda faz de comunicação. Isto realmente não faz muito sentido. Faz mais sentido que haja equipas, que haja discussão, alguém que faça o papel do diabo, não é? Que ao fim e ao cabo possa criticar o trabalho de uns dos outros, e só assim é que realmente se consegue. E nós temos tido, portanto, trabalho com alguns municípios do sul a norte do país,
em que destacamos, aliás, inclusive convidámos o município de Cascais, de Coimbra e do Porto para fazer parte desta pós-graduação, da Figueira da Foz, em que realmente se tem estado na vanguarda deste caminho para a transição energética e onde conseguem criar equipas multidisciplinares para implementar este tipo de medidas. Faz falta esta interdisciplinariedade para encontrar estas tais soluções? Sim, sem dúvida. E temos casos de comparação, por exemplo, com países como a Irlanda, onde as equipas em número são completamente muito maiores do que em Portugal. Portanto, realmente existe uma aposta na gestão de energia, existe realmente uma aposta na melhor forma de prever o futuro, que é planeado, e implementar à medida que o tempo vai passando, e não depois às vezes a correr atrás do prejuízo. Aqui também algo que é muito cultural da nossa parte, a recorrer à consultoria sem envolver os técnicos, porque os técnicos, quando falo de técnicos, os técnicos municipais naturalmente, porque não têm esse know-how, mas às vezes não precisam de ter um know-how completo, mas sim formação na área para poder os próprios discutir. Técnicos municipais, não apenas as empresas contratadas. Exatamente, porque é importante reverem-se, porque quem conhece o território não é o consultor, é quem trabalha há anos, portanto, em cada um dos municípios. E isso sim e sendo parece que em Portugal é uma unidade fundamental ao município, então cada município terá que ter o know-how mínimo para esta transição energética. Sim, sem dúvida. Okay. Agora deixam-me com uma curiosidade. Eu há pouco prometi que íamos falar de cidades do futuro, certo. Já lá vamos, mas deixam-me com uma curiosidade. Quem é que frequenta esta pós-graduação em transição energética? Eu diria assim de repente que seriam cientistas, gestores, mas provavelmente estou a ser muito redutor. Sim, nós tentámos aqui desenhar, ao fim e ao cabo, numa pós-graduação, o objetivo é realmente formar as pessoas para um fim. E, portanto, foi criado desse ponto de vista algo muito prático, algo muito, portanto, não tanto teórico, mas com exemplos, com realmente uma partilha de networking, que no final qualquer técnico municipal, por exemplo, qualquer engenheiro, qualquer stakeholder do setor energético, consiga no final desta pós-graduação conseguir distinguir primeiro realmente quais são os objetivos e qual o caminho a percorrer, e que consiga discutir com um consultor, com uma candidatura, por exemplo, a fundos comunitários, a fundos nacionais, portanto que realmente consiga colocar-se nos sapatos corretos e não naquela posição de que eu não tenho o conhecimento suficiente para sequer estar numa reunião. E, portanto, foi dessa perspectiva que foi criada esta pós-graduação, foi conferir ferramentas realmente a quem quer entrar neste setor, que sem dúvida será esse o setor que nos vai movimentar a curto espaço de tempo, até numa economia que se pretende que seja descarbonizada, e que consiga, ao fim e ao cabo, atingir os objetivos que se propõem depois, portanto, o poder político, quer seja ele nacional, seja regional ou para municipal. Avançarmos nesta transição energética. Exatamente. Fernando, cidades do futuro. Nós hoje em dia temos a disponibilidade de tecnologias inteligentes, know-how sobre sustentabilidade, mas as cidades ainda continuam a emitir muito calor e a desperdiçar energia. Como é que vai ser este caminho? Que cidades é que vamos ter aí nos próximos anos? Portanto, essa não diria que era a pergunta para a chave do Totoball, do Totoloto, né? E também não trouxe a bola de cristal, é verdade. Exatamente. Mas realmente, pronto, já existe muitas cidades em Portugal, nem vale a pena recorrermos ao panorama internacional, mas já a nível nacional existe muitas cidades que realmente já começam a ter alguma inteligência, e isto é preciso ter cuidado quando falamos de inteligência. Por trás disso está o ser humano. Aliás, pegando um pouco nos contadores inteligentes de energia, eles são inteligentes a partir do momento que haja alguém que depois o leia e tenha o espírito crítico de perceber essas contagens e a gestão de energia. E aqui nas cidades inteligentes será exatamente o mesmo. Portanto, as cidades não vão ser as cidades dos filmes, porque vai ter que existir equipas por trás realmente a trabalhar os dados, realmente a criar automatismos para que o cidadão consiga em tempo
em curto espaço de tempo, ter melhor informação e melhor qualidade de vida, mas essas cidades já começam a existir. Quero-me dar aí exemplos de que é que estamos a falar em concreto? Sim, por exemplo, olha, na cidade de Cascais já começamos a ter a malha urbana, portanto, de transporte, já começa a existir uma inteligência, portanto, na partilha dos diferentes modos de transporte. Estamos na Figueira da Foz, por exemplo, já existe houve um investimento muito grande na iluminação pública, em que tem várias formas de monitorizar não só os consumos, mas a qualidade do ar, o próprio se o caixote de lixo está mais ou menos vazio, tudo assente numa rede que, pronto, como nós sabemos, em qualquer ponto da cidade existe um ponto de iluminação pública e, portanto, aproveitaram exatamente essa infraestrutura para criar aqui uma rede sensorial inteligente. Uma rede comunicante de dados. Exatamente. Temos em Guimarães, que é uma das poucas cidades europeias escolhidas para desenvolver um bairro totalmente descarbonizado e que será, portanto, ainda será um bairro exemplo. Exato, o bairro exemplo dentro do que será uma cidade inteligente e, portanto, que já são realmente pilotos que estão, eu diria, mais do que isso. Portanto, já são dados concretos, práticas concretas e que realmente podem ser o futuro. Dê-me um exemplo que achei interessante, muito simples, esse do lixo. É verdade. Se poder monitorizar a quantidade de lixo. Isto deve ser uma poupança brutal, porque em vez da recolha funcionar por horário e apanhar caixotes cheios, caixotes vazios, exatamente, a recolha só apanha caixotes cheios. Exatamente. Isto vai-se poupando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, então. E é preciso, portanto, alguém analisar esses dados. É preciso por trás existir uma equipa que realmente... Uma rede de dados e uma rede de análise de dados. É o espírito crítico, isso não há volta a dar. É isto que são as tais tecnologias inteligentes? Sem dúvida. E ajudam na sustentabilidade? Porquê? Por causa deste... voltamos à eficiência energética. Voltamos ao começo da conversa, a eficiência energética. Ao sermos eficientes, é exatamente isso. Portanto, conseguimos fazer o mesmo ou mais, que neste caso até é mais do que se faz, consumido ainda por cima menos. Então vamos construindo pequenos ganhos. Exatamente, sem dúvida. Passo a passo. Isso não pronto, aliás, já há muitos anos a Agência Internacional de Energia vem apontar que o primeiro, e aliás a própria Comissão Europeia tem o princípio de Energy Efficiency First, que realmente qualquer medida, qualquer ato que o Estado-membro faça no âmbito, portanto, da energia e clima, deve-se assentar primeiro na eficiência energética. Portanto, isto não é recente, então, não é novo. Nós estamos a falar de cidades de ficção científica, estamos a falar de cidades que com pequenos gestos conseguem consumir menos. Exatamente. É isso, é a eficiência energética, uma economia circular, descarbonizada e que realmente cumpra com a premissa de conseguirmos fazer o mesmo ou melhor, porque a ideia não é perdermos qualidade de vida, pelo contrário, é melhorá-la, consumindo menos. E esta transição necessita depois, naturalmente, de um acompanhamento para que seja justa e inclusiva. Porque a pior coisa que poderia acontecer era que realmente só alguns é que pudessem beneficiar disso. Deixar de fora setores da população. Exatamente, sim. Deixar setores, portanto, consumidores vulneráveis, portanto, não aumentar a pobreza energética, pelo contrário, diminuí-la, dar mais condições. Não é o caso gritante como existe no norte da Europa, mas também existe pessoas a passar, portanto, dificuldades quando a temperatura, são inferiores ou elevadas nos extremos, e a eficiência energética, a descarbonização pode vir realmente a ajudar. Não vai resolver um problema social, é esse o nosso ponto de vista de quem preparou esta pós-graduação. Mas o problema social não fica esquecido? Não fica, esperemos que não, porque não é a energia que vai resolver esse problema social, mas pode minimizar, pelo menos, nas condições de realmente dos edifícios, no seu consumo e ao fim e ao cabo na convivência com as temperaturas e com o conforto térmico. Fernando, muito obrigado pelo tempo a despender, a ajudar-nos aqui a explicar uma matéria que é bem mais complexa do que aquilo que parece e que afinal não vai viver de soluções miraculosas, mas sim de pequenos ganhos, sobretudo neste aumento inteligente da eficiência energética. Obrigado pelo tempo a despender para nos ajudar a transmitir estes conhecimentos para a sociedade. Muito obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.